Boa tarde, pessoal. Esperamos que todos estejam bem. Hoje o nosso bate-papo é sobre um assunto que não é muito agradável, mas que faz parte aí da nossa vida. É verdade, Eli. Essa semana que a gente recebeu a triste notícia do falecimento de um grande amigo meu aí da adolescência, que veio aí a falecer aí por motivos dessa situação que a gente está passando aqui em 2020 e 2021. Esse assunto aqui que nos surgiu, que é sobre morte, né, sobre coisas relacionadas à existência nossa, né, a nossa existência física aqui para com os outros também. Nos surgiu a ideia no começo desse mês aqui. Houve o falecimento do pai desse amigo meu aí, também de forma super inesperada aí. Ele teve um problema de saúde no sábado, no domingo já piorou e na segunda-feira ele já não estava mais aqui com a gente. Então, em 3 dias, esse problema levou o pai desse amigo, que também era um grande amigo meu aí, e da família minha, dos meus pais. Foi daí, a partir disso, que nos gerou aí a necessidade dessa reflexão. E 20 dias depois, infelizmente, a gente recebeu a notícia de que esse amigo aí, ao qual eu estava no velório do pai dele, ele também veio a falecer dessa forma tão trágica aí, que vem levando e desfazendo bastante família nesse período que a gente está vivendo aqui, né, amor? Sim, verdade. Então fica aí os nossos sinceros sentimentos, né, e desejo de conforto para a família e muita força, né? Sim. E assim, essa reflexão, ela é muito delicada de se fazer, é muito dolorosa, a gente sabe, até por experiências. Para quem me conhece, quem é mais próximo sabe a quantidade de pessoas da minha família que já se foram e o quanto é doloroso passar por um processo de luto, né? Sim. Então a gente sente sempre que vem a falecer alguém próximo a gente, parece que todo aquele sentimento vivido quando você perde alguém vem à tona, né? Sim, a gente sempre reflete, né? Muito. E também eu topei falar desse assunto, inclusive, quando o Pedro sugeriu, porque poucos dias antes do pai do amigo dele falecer, a mãe de uma amiga minha também faleceu. Nossa, uma atrás do outro. Então foi bem próximo um evento do outro. Então a gente achou que valeria a pena conversar um pouquinho sobre isso, né? Esse passeio nosso de hoje, inclusive, é para espairecer um pouco, né? O quanto a gente gosta de estar aqui na estrada, né? Sim. Sentir essa sensação aqui de estar na estrada, de viajar e tal. É para aliviar um pouquinho esse sentimento, né? Sim, tanto que esse passeio que a gente está fazendo aqui é num horário e num dia de semana totalmente incomum pra gente, né? Exatamente. A gente costuma, devido ao trabalho nosso e família e tudo mais, a gente costuma sair mais no final de semana, mas hoje a gente estava precisando muito tomar esse ventão aqui no rosto, né? E pensar em outras coisas e, por fim, a gente saiu para pensar em outras coisas, mas estamos conversando sobre a coisa. Pois é. É o mundo dá voltas. E acho que é uma coisa importante para todos refletirem. Se você que está assistindo esse vídeo já passou por alguma situação, né, de perder uma pessoa próxima da família, um ente querido, sim, você sabe do que a gente está falando, né, o que é realmente essa dor, né? Sim, muitas vezes de forma, né, a morte nunca é esperada, né, de certa forma, mas muitas vezes de forma inesperada ou muitas vezes até uma pessoa que não tem os parâmetros comuns para que alguma enfermidade leve ela, mas ela vai, né? Coisas ocorrem também fora das estatísticas, né? Como, por exemplo, a idade desse amigo, né? 39 anos aí, saúde boa zona pra caramba, família iniciando o curso aí da vida, filhos pequenos, e ocorre isso de uma forma tão inesperada e sequencial ao pai, né? Dentro de um mês. Muito triste mesmo. É difícil até a gente escolher as palavras para falar, né? Porque não tem tamanho para isso, né? Não tem como exemplificar, dizer isso em palavras e resumir uma situação tão triste em alguma frase, né? Com certeza. É muito complicado. Uma das reflexões que a gente havia pensado, né, amor? Conversamos aí. E algo também que a gente costuma pensar quando alguém falece, né? Alguém vem a faltar e interrompe seu ciclo de vida. Na fragilidade da nossa vida, né? A fragilidade da vida das pessoas que estão perto da gente e o quão complicado essa questão do tempo, essa coisa da correria do dia a dia que a gente se envolve e muitas vezes acaba trocando os momentos que a gente poderia estar junto com alguém
por outras situações, compromissos profissionais, coisas assim. De repente uma situação dessa assim vem e nos dá um alerta, né, do quanto do nada as coisas podem mudar de modo que a gente menos espera, né? Sem dúvida, é muito delicado mesmo, né, muito triste. E aí quando a gente pensa nessa questão, poxa, o nosso dia a dia aqui, vamos aproveitar estar com as pessoas, né, que a gente ama. Infelizmente o momento atual pede aí o isolamento, né, um distanciamento social, mas existe a forma virtual também, né? Então, independente de você poder encontrar com as pessoas, estar presente, abraçar, beijar, é importante a ligação, né? Assim, o contato, seja ele por uma ligação telefônica, uma chamada de vídeo, uma mensagem, né? Demonstrar o quanto você se preocupa com as pessoas que você ama e tentar de alguma forma, né, estar presente. Sim, expressar o seu carinho e preocupação pela pessoa da maneira que é possível hoje em dia, né, atualmente. Tanto que esse tipo de situação, assim, de morte, falecimento, nos leva a essa reflexão, mas nesse momento, como você muito bem disse, não é um momento que a gente pode, né, tomar uma atitude física, né? De repente começar a conviver mais com os pais, com os amigos. Não é um momento que dá pra gente refletir e ter esse start, né? Mas é uma coisa que a gente achou muito importante registrar em vídeo, para que também, né, algo que vai ficar eternizado, né, tá em vídeo, vai continuar aí e vai poder ser assistido a qualquer momento, dessa preocupação que a gente tem que ter, né, dessa reflexão que a gente precisa ter a qualquer momento da vida, não só simplesmente nesses momentos, né, de emoção forte por causa desses motivos. E sabe, amor, eu lembrei de um vídeo que eu assisti já há algum tempo, um estudo, se eu não me engano, é um site da Espanha, depois eu vou procurar e colocar na descrição, caso alguém tenha interesse em assistir. Perfeito. Era um estudo que fazia o cálculo do tempo que você ainda iria encontrar com a pessoa, né? Enfim, assim, eles faziam uma comparação pai e a mãe, ou o filho e a mãe, os amigos, né? E aí ele pesquisa lá a quantidade de tempo que as pessoas se encontram, né, dentro de um ano. Quanto tempo elas ficam, se veem, né, fisicamente, e faz a conta e demonstra lá, de acordo com a expectativa de vida, né, da pessoa, o quanto tempo elas iriam se encontrar presencialmente. Aí é tenso, hein? Muito, e o resultado é extremamente chocante, porque a gente não enumera isso, a gente não conta, a gente não calcula, a gente vai vivendo, vai colocando um compromisso atrás do outro, muitas vezes fica cego pela nossa rotina, que hoje está cada vez mais atribulada, né, sempre correndo contra o tempo. E aí quando você depara com um estudo desse, um cálculo, pelo menos a reação das pessoas do vídeo foi bastante chocante. Eu imagino que para nós também, se a gente vier fazer esse estudo, esse cálculo, a gente também iria se chocar. Porque a hora que você vê em números, olha, vocês vão se ver 3 horas e tantos minutos até o resto da vida de vocês. Nossa, isso deve mexer muito com a cabeça das pessoas e provocar também essa reflexão que a gente está tendo hoje. Do quão importante é estar presente na vida das pessoas que você ama. É verdade, amor, não sei se eu entendi muito bem, mas veja se é mais ou menos isso. Por exemplo, eu tenho um primo que eu vejo ele uma vez por ano, e nesse momento que eu vejo ele, eu fico com ele umas 3 horas. Então o que eles fizeram mais ou menos isso, calcularam as horas por ano. De acordo com a expectativa de vida, a idade que você tem, a expectativa de vida, e quantas vezes você vê essa pessoa, né? E aí chega nesse cálculo. Nossa, no caso de um exemplo como esse, uma vez por ano, um primo algumas horas, vai ser resumido em alguns dias, né? Somados. Ou menos, né? Algumas horas, talvez. É verdade, nossa. Eu não sei dizer se é possível fazer o cálculo, né? Colocando, por exemplo, eu e você, mas eu e você a gente convive todo o tempo, né? A gente trabalha junto. Seria um número grande, né? Entre nós. Acredito. O que eu acho muito bom, mas enfim. É isso, exatamente. Então, coloca. Eu não sei se dá pra fazer esse teste, colocar a referência ali no site, se a gente encontra esse número. Vou pesquisar, depois eu coloco na descrição. Com certeza. Mas é legal essa reflexão, porque ela é importante até para quem a gente de repente não tem um carinho, um relacionamento familiar, né? De repente, por exemplo, algum vizinho que a gente vê ali todo dia, aquele vizinho que a gente cumprimenta ali e não dá nem 30 segundos de contato ali, né? Passa, oi, tudo bem, bom dia e tal. Se somar esse aí, nossa, dá pouquinho tempo de relacionamento que a gente vai ter até o final da nossa vida, pela expectativa, se tudo der certo, né? Se a gente durar até a expectativa de vida. Que loucura, né? Essa reflexão aí sobre o tempo útil, né? Com alguém. Amor, um outro
pesar, né? Um outro modo de pensar sobre a morte que a gente refletiu esses dias aí é sobre o significado da pessoa para as outras pessoas, né? Por exemplo, no caso desse amigo nosso aqui que veio a falecer de modo super inesperada, ele era neto de alguém, né? Era filho de alguém, era amigo meu, era vizinho de alguém, era pai de 2 crianças, marido de uma esposa. Então, não foi simplesmente um indivíduo que morreu, né? Foi um indivíduo que representava muitas outras pessoas, né? Para outras, é meio confuso pensar nisso, mas pensar assim, não foi só esse amigo nosso que morreu. É complicado, né? Se enumerar isso aí dá... Nossa Senhora. É a vivência da pessoa, né? Um conjunto de vivências que ela tem, né? Ele, com certeza, como pai, ele tinha uma postura, como filho, outra postura, como amigo, outra postura. Com certeza, é como verdade. esposo, outra postura. E com certeza essa postura, a vivência que ele teve, as experiências com essas pessoas deixaram marcas, né? E o importante é que agora, né, que ele se foi, que as pessoas que ficaram, que tenham o pensamento dessas experiências positivas da vida, né? E sempre pensar de forma positiva. E independente do que a pessoa acredita, da religião, eu acho que é importante pensar dessa forma, né? Assim, como uma saudade boa, como uma pessoa que viveu o seu tempo aqui na Terra e que cumpriu ali o que precisava cumprir. Enfim, essas coisas é muito delicado conversar, né? Em função das crenças das pessoas, mas... É muito doloroso para aquela pessoa que realmente está próxima. Como eu disse, eu sei muito bem o que é, porque já passei várias vezes por isso. Daqui a pouquinho eu vou pedir para você contar a sua história aí, que é bem... Tem certeza? Vamos até amanhã conversando. Não, a viagem acho que ainda tem um tempo bom aí. E a sua história é um exemplo muito forte de superação e tudo mais, né? Que vamos concluir esse assunto e você já entra com o seu aí. Mas então é isso que eu acho que é interessante, a gente sempre tentar cuidar das nossas emoções. É claro, o luto tem toda uma vivência ali, né? Um processo. Cada um tem seu tempo. Não dá para sair do luto de uma hora para outra, né? Tem todo um... inclusive tem alguns estudos que falam a respeito dos estágios do luto, né? Mas de uma maneira geral, tentar ao máximo pensar de forma positiva, porque como eu disse, independente da religião, se a alma ainda existir, né, no pós-morte, que ela possa receber apenas coisas positivas, né, lembranças positivas, energias, sentimentos positivos. Sim, com certeza, né, haverão várias, assim como as personalidades, como a gente disse, né, que ele tinha para cada pessoa, a representação que ele tinha na vida de cada pessoa. Também o luto, né, o modo do luto ali vai ter, né, os filhos dele vão ter um luto diferente, a esposa dele, né, que com certeza ele deixou um filho de um pouco menos de 10 anos, eu não tenho certeza a idade, mas deixou também uma criança de 5 meses. Então era uma coisa que a esposa dele tinha muitos planos com ele, e isso é muito doloroso, né, a gente pensar. Então ela vai ter um luto, né, a mãe dele, que lógico, perdeu um filho, é impensável, incalculável, né, a dor também vai ter o seu luto, as irmãs, a família, os amigos, os vizinhos, os amigos do trabalho, né? Sei lá, é muita coisa, né? Difícil medir, né? Difícil medir, realmente. São muitas formas, mas ele era uma pessoa, em particular, aqui do que eu conhecia, muito especial, uma pessoa muito positiva. Eu sei que há aquela visão de que quando alguém morre vira anjo, né? Normalmente as pessoas relevam as coisas boas, mas ele, de todo mundo que eu conhecia, assim, a gente tinha uma visão, era um cara muito gente boa mesmo, assim, aquele cara que dava risada, que assim, muito mais que eu, mas só dar um exemplo, assim, o cara que gosta de fazer às vezes piada de si ou da pessoa, mas não para tirar sarro, não para denegrir a pessoa, mas para fazer aquela pessoa mesmo rir, assim. Se sentir bem, né? Sempre trazendo bom humor na conversa, né? Isso, ele tinha muito disso mesmo. E até entristece um pouco, assim, a gente conversar sobre isso, porque é uma coisa que não vai existir mais, né? Bem, sobre a minha história, eu vou tentar resumir, que realmente foram várias experiências aí de perda. Começando pela minha infância, 11 meses de idade, meu pai faleceu num acidente grave. Com ele estava o meu avô materno e um tio também, que era irmão da minha mãe, né? Então, eu com 11 meses, claro, não me lembro de nada. Com certeza essa perda teve reflexos durante toda a minha vida. Sim, faltou algumas pessoas ali, mas isso é papo para um outro vídeo. Sim, mototerapia. Pois é. Mototerapia. E eu tenho, né, 2 irmãs mais velhas que eu, que com certeza têm uma lembrança muito mais vívida, né, desse momento. Elas tinham 6 e 8 anos e eu tinha praticamente 1, né? Mas eu acredito que a pessoa que nesse processo todo aí dentro dessa minha família
quem perdeu mais, quem sofreu mais foi minha mãe, né? Porque foi o pai dela, o irmão e o marido. É incalculável realmente, né? Então é difícil até de falar disso. Sim. Depois tive também um namoro de 4 anos na minha adolescência, mas era um namoro sério, enfim. E quando eu tinha 19 anos ele veio a falecer, foi uma doença grave que ele teve e ele veio a falecer. Então foi uma perda que aí no caso eu estava bastante consciente, né? Sim. Um pouco tempo antes um cunhado tinha falecido de acidente também. Mais recentemente, outro cunhado. Tá bem presente esse assunto, né? Exatamente. A minha avó materna ficou doente bastante tempo, minha mãe cuidando dela. Ela veio a falecer já tem uns 6, 7 anos. Então, cada vivência dessa, né, é uma vivência que traz novas dores, a tristeza, ela revive. Por mais que você já tenha superado, passado por todo aquele estágio de luto das outras perdas, cada nova perda é uma dor e aquilo revive, né? É difícil até dizer, assim, de exemplificar com palavras o sentimento. Essa é uma curiosidade que eu tinha. Cada luto é de um jeito, né? Cada pessoa representa uma coisa pra você. E na sua experiência de vida, assim, você sente que as vivências de luto te amadurecem, te deixam de repente com uma casca assim mais grossa, mais dura para suportar um outro luto, ou não tem relação? Olha, é como você disse, assim, cada pessoa representa uma coisa na nossa vida em função das experiências que a gente teve junto, né? Sim. Eu acredito que são vários fatores aí, porque uma coisa, a gente vai amadurecendo ao longo do tempo. Então, como eu disse, a perda do meu pai com 1 ano de idade, não tenho memória nenhuma. Eu não lembro dele a não ser por foto. Então, é difícil falar dessa perda, porque eu não lembro de nada. Mas eu sei que teve reflexos durante a minha vida. O fato de não ter um pai, né, ter a minha mãe, que foi mãe, né, fez o papel de mãe e pai. A educação da parte dela, com certeza, foi totalmente diferente do que teria sido se ele tivesse presente, né? No falecimento do namorado, quando eu tinha 19 anos, eu não era nem adulta ainda, né? Hoje a gente pode considerar que a vida adulta ela começa depois dos 21, 22. Mas eu era uma criança ainda. Hoje eu olho pra trás e falo, nossa, como eu era criança naquele período. Mas era uma experiência de amor que eu tinha. Foi o primeiro namorado, então foi como se tivessem cortado as minhas pernas fora. Eu tinha muitos planos, né? Como você citou o caso da esposa do seu amigo, né? Que já tem filhos e tudo mais. Eu também tinha planos e enfim, foi uma perda bem difícil, assim. Eu acho que a mais difícil para eu superar foi essa. Depois, a questão dos parentes mais próximos, né, cunhado, aí você sofre mais pela dor da pessoa que você ama, que são as irmãs. Sim, né? sim. E pelas pessoas também que se foram, porque sempre existe ali um contato. Então, conforme você vai amadurecendo, com certeza vai criando essa casca que você comentou. Porém, é difícil medir, muito difícil, porque a sua cabeça está diferente. Eu, inclusive, acredito em vida pós-morte. Então, tem outras questões que foram acontecendo na vida que fizeram com que esse sentimento do luto fosse diferente, sim. Sim, entendi. Cada um representava uma coisa e teve um resultado nessa questão do sentimento do luto, né? É, exato. Isso é uma coisa interessante e séria, né? Porque cria uma casca ali, mas também não te impede de sofrer para uma nova situação dessa, né? Ah, sem dúvida. Inclusive, assim, quando eu vou em velórios, assim, de pessoas que nem são tão próximas, né? Eu fico sensibilizada. Aquela energia daquele momento, de ver as pessoas sofrendo. Como eu disse, aquele sentimento da sua dor volta. Parece que aquilo não fica estagnado, assim, não morre dentro de você nunca, né? Então aquilo, pra mim, pelo menos, sempre volta, né? Sim, imagino. É algo bem representativo, né? São pessoas que você perdeu, além da questão do pai, né? Que você disse que era nova, não tinha uma dimensão tão grande quanto as suas irmãs ou a sua mãe teve naquele momento. Mas a questão do namorado seu, né? Aquela primeira pessoa próxima, você tinha muito carinho por ele. E tinha planos também, poxa, novinha de tudo ali. Estava cheio de sonhos. E foi interrompido de uma forma que você nem imagina, né? Alguém tão jovem vir a faltar é impensável também, né? Com certeza. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo aí que fugiu do padrão que a gente tem aqui no canal. Foi um momento que a gente precisava aqui trocar uma ideia, refletir um pouco, né? Sobre a vida, e é um assunto tão presente aí nesse momento que a gente vive também, né? Todo mundo que tá vivo vai passar por isso um dia com alguém, família, amigo, qualquer
tipo de pessoa que você tem relacionamento. Então é um assunto em comum, não é tão agradável, né? Sim. Tão gostoso de conversar ou de ouvir, mas é uma experiência que todo mundo tem e é um assunto que tá aí, né? Com certeza. Faz parte da vida. A mãe de uma amiga minha costumava dizer que a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer. Sim, nossa, essa é uma frase popularíssima nos velórios, né? Exatamente. É triste, mas é a realidade, né? É verdade. Bom, e se você que assistiu até aqui, tá com a gente aí, se você teve alguma experiência parecida, já viveu aí um luto de um ente querido, de um ente próximo, um familiar, um amigo, e se sentia à vontade de compartilhar aí sua experiência com a gente, comentar qual é o seu sentimento em relação a tudo isso, né? Fique à vontade, conversa com a gente aí nos comentários. Com certeza, essa conversa que a gente teve aqui, eu acredito pra você também aí, Lê, mas pra mim me deixou muito melhor aqui, tô sem dúvida. conseguindo me sentir bem melhor com relação a esse momento aí. E fica aí, né, fica aberto pra que qualquer pessoa que queira escrever e compartilhar as suas emoções, as suas vivências com a gente gosta muito de conhecer histórias e poder conversar e de repente aí trocar uma ideia sobre essas questões também, né? Esse assunto não acaba nesse vídeo, né? Continua aí, é um assunto eterno para nossa vida. Com certeza, já foram muitas experiências e com certeza ainda serão muitas, né? A gente não sabe até nós, né? Quando a gente vai estar aqui. É verdade. Andar de moto é um risco, né? Sim, verdade. Tudo tem seu risco, e andar de moto a gente sabe que também tem. Nosso muito obrigado para você que assistiu até aqui. É verdade, você foi vencedor e continua até aqui nesse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. É isso aí. Forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem todos com Deus aí.